Bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha aí que está assistindo minhas aulas de forma remota. Na aula de hoje, a gente vai estudar um novo tópico, mas antes, nós vamos revisar os conceitos que nós já trabalhamos até aqui, certo? Nós começamos o ano estudando matéria e energia. Eu falei para vocês que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tendo a sua menor parte sendo o átomo, certo? E tudo que não é matéria, logo é energia. E a energia está relacionada com três coisas: trabalho, ação e movimento, certo? Nós falamos um pouco sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. As propriedades gerais são relativas a toda a matéria, certo? Já as propriedades específicas são características que fazem diferença entre um material e outro, certo? Quais são elas? Nós temos, dentro das propriedades gerais, o corpo, que vai ser o limite, que vai dar forma à matéria, a massa, que é a quantidade de matéria que existe dentro de um corpo, o volume, que é o espaço ocupado pelo corpo, a extensão, que é até onde aquele corpo vai, a inércia, que vai dizer que todo corpo tende a se manter como está. Se ele está em movimento, ele tende a se manter em movimento. Se ele está em repouso, ele vai tender a se manter em repouso, certo? Temos a compressibilidade, que vai dizer que os materiais podem ser comprimidos, ou seja, você vai apertar algo e esse algo vai diminuir de tamanho e de volume, certo? Ainda temos a elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade, certo? Todas essas características são relativas a toda a matéria. Mas ainda existem as características e as propriedades específicas da matéria, que é algo que vai fazer com que o material seja diferente do outro, certo? As gerais é relativo a tudo, todos os materiais vão ter propriedades gerais. Já as propriedades específicas, alguns têm, alguns não têm. Vai ser o que a gente vai fazer com que se diferencie uma coisa da outra dessas propriedades, certo? Nós vamos ter a cor dos materiais, é uma propriedade específica. A transparência, se o objeto a gente consegue ver ou não, certo? A dureza, o quanto ele é duro. O brilho, que é o potencial de reflexão do material. A maleabilidade, que é se o material é maleável ou não. A densidade, que a gente estudou, fez até um experimento sobre isso. A ductibilidade, que é se o material tem facilidade ou dificuldade de se transformar em fios. A ductividade, a condutividade, que é se o material pode conduzir ou não, tanto eletricidade quanto calor. Temos ainda o magnetismo aí, propriedade específica presente nos ímãs, por exemplo. Temos a viscosidade, que vai dizer o quanto um líquido vai poder se espalhar no meio. Volatilidade, que é o potencial da passagem dos líquidos para o meio líquido para o gasoso. E também nós vimos os fenômenos. Eu dividi os fenômenos em duas categorias: fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são relativos a propriedades físicas, como quebrar, destruir, rasgar. Já os fenômenos químicos, eles vão mudar a composição da matéria. Por exemplo, queimar, transformar uma coisa na outra é uma propriedade química. Já se aquela coisa permanece igual, ela vai ser uma propriedade física, certo? Depois nós vimos substâncias e misturas. Eu falei para vocês que substâncias é uma porção limitada da matéria. E que as substâncias vão ter três características principais, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. O ponto de fusão vai ser a temperatura que o material passa do estado sólido para o líquido. Ponto de fusão. A fusão é a passagem do
sólido para o líquido. Já a ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, certo? Eu falei para vocês também a existência das substâncias puras, que são substâncias formadas por uma só molécula, como a água, por exemplo. Mas as substâncias puras ainda podem ser divididas em dois grupos: substâncias puras simples e substâncias puras compostas. As substâncias puras simples são formadas por um só átomo, certo? Já as substâncias puras compostas são formadas por dois ou mais átomos, mas ainda continua sendo uma molécula. E o que vai me dizer se aquela junção de átomos é uma molécula ou não? Quando nós temos duas moléculas no mesmo meio, nós vamos ter características, ponto de fusão e ponto de ebulição e densidade diferente nos dois materiais. Já se nós temos uma só molécula, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão ser totalmente iguais, vai ser um só naquele meio, certo? Depois nós vimos um pouco sobre a mistura. Falei para vocês que a mistura é a união de duas ou mais substâncias, como o ar que a gente respira e a água que a gente bebe. Ambos são misturas, certo? O ar, por exemplo, é formado de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. E eu falei para vocês que as misturas podem ser classificadas de duas formas: homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas vão ter um aspecto uniforme. Quando você olha naquele copo, você vai ver uma coisa só. Por exemplo, água mais sal é uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas são misturas de mais de uma substâncias, certo? Como água e óleo. E aí você vai ver mais de um material naquele recipiente, certo? As misturas ainda podem ter fases. Água mais óleo, por exemplo, tem duas fases, porque você vê duas coisas. Se você estiver vendo três coisas, tem três fases. Quatro coisas, quatro fases, certo? Depois nós vimos os processos de separação e mistura. Como nós podemos separar duas misturas que estão unidas. Falei para vocês de filtração simples, filtração a vácuo, dissolução fracionada, decantação, sifonação, centrifugação, destilação simples e fracionada, evaporação, catação, peneiração, levigação, ventilação e imantação, certo? Depois, nós estudamos o tratamento da água, certo? Como é feito e qual a importância do tratamento da água? Eu falei para vocês que existem três objetivos principais do tratamento da água, que são a higiene, para se purificar aquele tratamento, a estética e o econômico, certo? E falei também sobre a diferença entre os ETEs e os ETAs. O ETE, que é a estação de tratamento de esgoto, vai tratar a água que está saindo da sua casa. Já o ETA, a estação de tratamento de água, trata a água que vai chegar na sua casa. Esgoto é o que sai, certo? E a água vai ser o que chega na sua casa, certo? Depois, nós começamos a estudar sobre materiais sintéticos. Eu falei para vocês que materiais sintéticos vai ser tudo aquilo que apresenta a matéria e é feito pelo homem. Por quê? A matéria pode ser de dois tipos: natural ou produzida de forma sintética. O termo sintético significa que o homem fez, certo? Por exemplo, de origem natural, nós temos a madeira. Já de origem sintética, nós temos o plástico, certo? Falei para vocês a união dos polímeros, que é a união de moléculas menores, chamadas de monômeros. Vários monômeros juntos formam um polímero, certo? Poli vem do grego vários e ímeros partes. Então, polímero significa várias partes, certo?
E essas pequenas partes, elas podem ser iguais ou diferentes. Quando elas são iguais, elas são chamadas de homopolímeros, porque todas essas partezinhas menores, chamadas de monômeros, são iguais. Já quando elas são diferentes, elas são chamadas de heteropolímeros, porque essas partezinhas são diferentes, certo? Por exemplo, a garrafa PET que a gente usa homopolímeros e heteropolímeros. Homopolímeros feitos de mesma unidade, heteropolímeros de unidades diferentes, certo? Os polímeros ainda podem ser divididos em dois tipos: os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os polímeros naturais feitos pela natureza, os polímeros sintéticos feitos pelo homem, certo? Dentro dos polímeros naturais, nós temos a celulose, que é uma substância presente na planta. As proteínas são substâncias presentes no nosso músculo. O látex também é substância presente nas plantas. E o amido de milho aí, a conhecida como maisena, certo? E os polímeros sintéticos são, de grande parte, aí, plásticos ou derivados do plástico, como o isopor, é um polímero sintético, o plástico, que tem o nome científico de polietileno, a garrafa PET e o PVC, certo? Eu falei para vocês também sobre o nome dos polímeros, que sempre vai ter o termo poli mais o nome do monômero, certo? Por exemplo, poliestireno, que é o isopor, é poli e o nome do monômero é estireno. Então é só você juntar poli mais estireno, certo? Depois nós falamos sobre os medicamentos, que são, em sua grande maioria, polímeros sintéticos. Eu falei para vocês que fármacos é tudo aquilo que nos faz bem, certo? Que vai tratar nossa saúde. E a parte específica que vai nos tratar é chamada de medicamento, certo? E os medicamentos, eles vão ter 4 objetivos, que são prevenir doenças, curar, aliviar dores e sintomas e auxiliar na realização de exames, certo? E sempre quando a gente for usar um medicamento, tem que ser usado da forma correta, pelo profissional correto, que é o médico, e na hora certa. Depois nós falamos sobre alguns impactos socioambientais gerados na atividade humana. Eu disse para vocês que 8,3 bilhões de plásticos produzidos em toda a atividade humana até hoje. E toda atividade humana gera poluição. E essa poluição, como a gente viu no início do ano, sobre a poluição urbana, o lixo pode chegar na atmosfera, na água, no lixo e na área urbana, certo? E nós podemos melhorar esse pensamento a partir de 5 pensamentos, os chamados 5 R's. Quais são? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Vou repetir. 5. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Certo? Também falei. E existem ao todo 7 atitudes para evitar o impacto ambiental. Quais são elas? Economizar água, evitar o uso de energia de forma exagerada, separar o lixo, usar menos automóveis, comprar apenas o necessário, utilizar produtos biodegradáveis que são destruídos naturalmente pela natureza e não jogar lixo nas ruas, certo? Depois nós vimos um pouco sobre os movimentos da Terra. Nós vimos que Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver todo o planeta Terra visto de cima. Ele viu o verdadeiro formato da Terra. Ele não foi a primeira pessoa a pisar na Lua, que aí foi Neil Armstrong, certo? E eu falei para vocês também das 3 principais evidências de que a Terra é esférica. Nós temos o eclipse lunar e solar, a visualização das estrelas. Podem ser vistas
de acordo com a época do ano e o local que nós estamos no mundo, porque se a Terra fosse plana, nós veríamos sempre a mesma estrela durante todo o ano. Mas pela Terra ser esférica, nós vemos as estrelas, elas mudam de acordo com o local que nós estamos e o período do ano, certo? E também, outra comprovação que a Terra é redonda é que se nós vemos um objeto chamado de gnomon, que é um objeto reto, que produz sombra, essa sombra vai mudar durante o percurso da Terra, certo? Durante a sua rotação, que é o giro em torno de si mesmo. Nós falamos também sobre rotação, que é um movimento em torno de si mesmo da Terra. Falamos sobre translação, que é o movimento ao redor do Sol. Falamos sobre solstício, equinócio. E ontem, e na última aula, nós vimos sobre a estrutura da Terra, certo? Eu falei para vocês que existe a crosta, que é dividida em crosta continental e oceânica, o manto, que pode ser o manto inferior e superior, e o núcleo, que é dividido em núcleo interno e externo, certo? Só acrescentando a informação, a geologia vai ser a ciência que estuda a origem e estrutura da Terra, certo? E essa área é uma área à parte, mas também é estudada por outras áreas. Por exemplo, biologia, geografia, estuda muito geologia, certo? A arqueologia também estuda muito geologia, que vai estudar rochas, minerais, como a Terra se formou, estrutura das rochas, vulcões e etc. Certo? Bom dia, boa tarde e boa noite, sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a página 80 a 83, certo? Para os alunos que estão com o livro, o ideal é vocês abrirem aí no livro na página 80, certo? E para os que não têm livro, é só acompanhar aqui comigo a leitura das questões. Vamos lá? Primeira questão. Por muito tempo, acreditou-se que a Terra era plana. Contudo, muitas evidências foram usadas para demonstrar sua esfericidade, sendo as mais concretas a obtenção de fotografias do nosso planeta por satélites espaciais. Pesquise outros fatos que demonstram a esfericidade da Terra. Aqui está a primeira questão. Bom, sobre os fatos que vão demonstrar a esfericidade da Terra, deixa eu contar uma história para vocês. Lá na Idade Média, as pessoas, principalmente as pessoas relacionadas à Igreja Católica da época, certo? Tinham uma ideia de que a Terra era plana, era nesse formato, certo? E também diziam que a Terra estava no centro do universo, certo? Mas com várias pesquisas, observações da natureza, percebeu-se que não, a Terra não estava no centro do universo e também não era plana, e sim redonda. Na verdade, o termo correto é geóide, que é o formato correto, se refere à Terra, porque não é um círculo perfeito, né? Não é uma esfera perfeita, certo? Então, nós podemos citar vários fatores que vão comprovar que a Terra é redonda. Dentre eles, as sombras poderem se mover durante o dia. Os eclipses são uma comprovação de que a Terra é redonda, tanto o eclipse lunar quanto o eclipse solar, principalmente o lunar, na verdade. E a observação das estrelas, que são diferentes de acordo com o local e o período do ano, certo? Vamos para a segunda questão. Embora costumemos dizer que a Terra tem formato esférico, desde o século XVII, geólogos, astrônomos e outros pesquisadores propuseram que nosso planeta não é uma esfera perfeita. A forma usada para explicar a estrutura terrestre atualmente é a geóide,
Explique resumidamente do que se trata. Bom, como eu estava falando anteriormente, geoide é um corpo similar a uma esfera, com polos achatados, equador abaulado e superfície totalmente irregular, certo? Terceira e quarta questão. Aí ainda da página 80, certo? A Terra é um planeta telúrico ou rochoso. Diante dessa afirmativa, responda aos itens a seguir. O que é um planeta rochoso? Os planetas rochosos são aqueles que apresentam rochas e metais em sua composição, com superfície densa e sólida, certo? E além da Terra, é a questão B, Mercúrio, Vênus e Marte também são planetas rochosos, certo? Aos itens a seguir, correspondem a conceitos importantes no estudo do Sistema Solar e da interação do planeta com o Sol. Defina-os. Aqui está pedindo para a gente definir, ou seja, definir é dizer o que é. Órbita. A órbita vai ser a trajetória descrita de um astro ao redor de outro. Por exemplo, a Terra faz uma trajetória anual ao redor do Sol, certo? Isso vai ser, esse percurso que a Terra fez é chamado de órbita. Agora, para definir o que é afélio e periélio. Bom, o afélio vai ser o ponto de partida de um planeta ou cometa em que este se encontra na maior distância possível em relação ao Sol. E já periélio vai ser quando se tem a maior proximidade em relação ao Sol, certo? No afélio, nós temos os tempos mais frios e no periélio, os tempos mais quentes. Por quê? No afélio, nós estamos mais longe do Sol, então logo nós estamos recebendo menos calor. Já no periélio, estamos mais próximos ao Sol, logo estamos recebendo mais calor. Quinta questão. Durante o dia, temos a impressão de que o Sol nasce no leste, percorre o céu e se põe no oeste. Também no período noturno, a Lua e as estrelas aparentam realizar semelhante trajetória. Porém, na realidade, quem se move é o nosso planeta, levando aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Conforme se pode observar na imagem ao lado. Aqui a gente está vendo o eixo imaginário que a Terra possui. Esse eixo não existe na realidade, ele é só feito para nós pensarmos, elucidar um pouco sobre a rotação. É um eixo imaginário que percorre toda a Terra e através desse eixo a Terra dá um giro completo, que vai durar aproximadamente 24 horas, mas na verdade tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O nome desse movimento qual é? Rotação, certo? Que é o que explica a diferença entre dias e noites. Sexta questão. Identifique pelas características citadas a seguir as camadas internas da Terra. Imaginem que isso aqui não está aqui, certo?
como funciona essa sexta questão. Nós vamos ler o que está escrito aqui. Aqui nessa parte. E vamos dizer em qual estrutura da Terra ela se encontra, certo? No primeiro nós temos o seguinte. É a camada mais interna do planeta. Só a partir daqui, a camada mais interna, nós já sabemos que é o núcleo, certo? Como eu expliquei para vocês. Como eu expliquei para vocês, nós temos o núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta, certo? Que pode ser continental se estiver no mar, ou me desculpe, oceânica se estiver no mar, ou continental se estiver na Terra, certo? Outras características do núcleo. Ele inicia-se aos 2.900 km de profundidade, indo até o centro da Terra a 6.370 km. E ele vai ser formado principalmente pelos metais ferro e níquel, que estão submetidos a uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. Vai ser, aí a segunda nós temos assim, é a camada mais externa e mais fina, no fundo dos mares e oceanos, certo? E varia de 5 km a 90 km, que é a crosta, certo? É a camada mais externa, a que a gente pisa, e mais fina também, certo? Temos o manto, por último, né? Que é a camada intermediária da Terra. Ela inicia abaixo da crosta e vai até 2.900 km de profundidade, certo? A mesma profundidade onde se inicia aqui o núcleo, certo? E apresenta elevada temperatura. Essa foi a sexta questão. Sétima questão. Você conhece alguém que faz aniversário no dia 29 de fevereiro? Se sim, certamente essa pessoa nasceu em ano bissexto, ou seja, um ano de 366 dias, assim pela data real. Essa pessoa comemora seu aniversário a cada 4 anos, pois é quando se aumenta um dia no calendário. Agora nós vamos ver como isso acontece, como surgiu o ano bissexto, certo? O ano bissexto possui um dia a mais que os demais anos, devido à diferença entre o ano do calendário tradicional e o ano do calendário solar, que dura
365,25 dias. Sendo assim, a cada 4 anos ocorre um ano bissexto. Compensando essa diferença, o ano com 366 dias recebe esse nome graças ao imperador Júlio César, certo? Júlio César, que resolveu duplicar um dia do mês de fevereiro. O primeiro dia de cada mês, na Roma Antiga, era chamado de calendas. E, próximo ao final de cada mês, os romanos referiam-se à data em contagem regressiva. Dessa forma, a duplicação desse dia gerou a seguinte expressão: Attende bissexto calendus Marti, todos 2 dias 6 antes do 1 de março, que deu origem então ao ano bissexto. Ou seja, o dia era inserido após o sexto dia, antes dos calendários de março, por volta do dia 24 de fevereiro. Atualmente acrescenta-se ao dia 29, ao mês de fevereiro, nos anos bissextos, em vez de duplicarmos o dia 24, como faziam os romanos, certo? E assim funciona o ano bissexto. Oitava questão. Pense a seguinte afirmação: o homem consegue explorar o espaço e descobrir outros planetas, e até pisar na Lua, mas ainda conhecemos muito pouco sobre o interior da Terra. Explique essa afirmação. Bom, o interior da Terra ele vai apresentar um sério problema que compromete seu estudo. Por quê? Próximo ao manto e ao núcleo, a temperatura vai aumentar muito, o que vai tornar difícil a exploração dessa parte do nosso planeta, certo? E agora aqui para a última questão da aula. Sobre o manto terrestre, julgue as afirmações a seguir em verdadeiros e falsos. A. Sobre o manto, certo? O manto é a mais extensa dentro as camadas da Terra? Verdadeiro. A parte mais rígida do manto, ou seja, o manto inferior, unindo a crosta terrestre, é denominado de litosfera? Não. Litosfera é a parte de areia, de solo do manto, certo? Sua composição é homogênea? Homogênea a gente viu na aula sobre misturas, que são misturas de várias coisas, né? Mas a gente só consegue ver uma parte. Verdadeiro também. Sua constituição predominante é de silicato e de ferro de magnésio? Verdadeira. A movimentação do magma é responsável por movimentar placas tectônicas? Verdadeiro também. Certo? Então essas foram as questões trabalhadas até aqui. Um beijo e até a próxima.